está no ar. Obrigada pela companhia e saiba agora algumas notícias de destaque da edição de hoje. Olha só. Homem que matou a ex e o filho dela já respondia a 5 inquéritos de violência contra a mulher. Prefeitura de Belo Horizonte e Estado tentam chegar a um acordo para repasses em atraso. Veja os cuidados ao escolher um médico especialista. Cresce a procura de idosos para intercâmbio. E mais, Grupo Corpo lança espetáculo inspirado em Gilberto Gil. A polícia procura por Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, suspeito de matar a ex-mulher e o filho dela no bairro Ipiranga, aqui em Belo Horizonte, na noite de ontem. Segundo a polícia, o histórico de violência de Paulo contra a ex já era antigo. Ele já respondia por 5 inquéritos de violência e, além disso, a vítima tinha 3 pedidos de medidas protetivas. Segundo a Polícia Civil, Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, suspeito de matar a ex-namorada e o filho dela, já tinha um histórico de violência contra mulheres. Tereza Cristina de Almeida e o filho Gabriel Pérez de Paula foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira, próxima à Avenida Bernardo Vasconcelos, em Belo Horizonte. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o autor do crime sai do carro armado. Paulo Henrique da Rocha, principal suspeito de ter cometido ao duplo homicídio, responde a 5 inquéritos policiais, 4 de 2019 e 1 de 2017, além de 2 BOs contra 2 ex-namoradas por ameaças. Ainda segundo a polícia, o perfil dele é de uma pessoa agressiva. Em 2017, a vítima procurou a polícia solicitando medida protetiva contra o suspeito. Em março de 2019, a Polícia Civil chegou a pedir a prisão preventiva de Paulo. A vítima compareceu na Delegacia de Mulheres e eles representaram pela prisão do autor naquela oportunidade. As circunstâncias eu não sei informar quais foram, mas a prisão não foi deferida. A equipe está na rua tentando prendê-lo em flagrante e caso isso não ocorra nas próximas horas, o nosso objetivo é pedir a prisão imediatamente. 8 detentos fugiram de 2 penitenciárias de Bom Despacho e Luz, no centro-oeste do estado. Os presos furaram as paredes das celas e pularam o muro do presídio. São quase 2h30 da madrugada quando os presos aparecem em fuga pelas ruas do bairro Jardim dos Anjos, em Bom Despacho. Primeiro surgem 2 deles correndo pela calçada. Em seguida, aparecem mais 2. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a SEAP, os detentos furaram a parede da cela e pularam o muro do presídio. Walisson Oliveira de Souza, de 18 anos, Guilherme Antônio Ribeiro Gonçalves, de 19, Márcio Eduardo Coimbra, de 21, e Alessandro Dias Lacerda, de 36 anos, foram recapturados 9 horas depois da fuga. Eles estavam escondidos em uma mata nos fundos desta empresa. Em Luz, também 4 detentos fugiram do presídio. De acordo com a SEAP, na madrugada de sábado, os presos furaram um buraco em uma parede que dá acesso a um depósito de roupas. O teto do depósito estava com algumas telhas quebradas, por onde eles conseguiram escapar. Dos 4 detentos que fugiram, 3 já foram recapturados. Fabrício Aparecido Menezes dos Santos, de 33 anos, continua foragido. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, apresentou hoje no Tribunal de Justiça os números da dívida do governo do estado com a capital em repasses atrasados. Município e estado tentam chegar a um acordo para o pagamento dos recursos, mas Calil afirmou que só aceita negociar caso seja paga a dívida na área da saúde, que soma cerca de 100 milhões de reais. A pauta principal levada pelo prefeito Alexandre Calil à reunião foi a dívida de quase 100 milhões de reais na área da saúde, referente aos repasses deste ano que não foram feitos. Se a gente aceitar que só em janeiro não foram repassados para Belo Horizonte quase 200 milhões de reais de repasse constitucional, aí fica difícil manter o nível que não é espetacular, que não é uma coisa de louco, mas perto do que está acontecendo no Brasil, né? Está de ótimo tamanho, perto do que eu prometi. Então nós vamos selar o acordo da saúde, selando o acordo da saúde, que não é pequeno, que é muito grande,
nós vamos sentar para fazer o acordo com o resto do município, deixando claro que Belo Horizonte abre mão de só receber o 2018 depois que os municípios mais pobres receberem. Isso não tem problema para nós. Agora, 2019, isso aí é o seguinte, nós não podemos abrir mão do acordo da saúde, porque nós atendemos 65% de Belo Horizonte, que é atendido na saúde, é do interior de Minas Gerais, não é de Belo Horizonte. Você sabia que qualquer pessoa pode consultar se o médico é habilitado em alguma especialidade só acessando o site do Conselho Federal de Medicina? Pois é, isso pode evitar riscos em procedimentos feitos por pessoas inabilitadas que muitas vezes usam a internet para atrair pacientes. Essa mulher sempre quis fazer uma lipoaspiração de pescoço. Ela então procurou uma clínica, mas durante o procedimento estético, ela teve uma convulsão. Não deu certo, eu passei muito mal, tive uma síncope dentro do consultório, é como se fosse um pouco de falta de oxigenação no cérebro. A mulher não teve sequelas e conseguiu se recompor. A surpresa foi descobrir que o médico não era especialista na área. Quando eu cheguei lá para fazer o procedimento estético com o dermatologista, fui atendida sem saber por um endocrinologista. Essa diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia conta que são inúmeros os casos de ofertas pela internet de pessoas que não são especialistas, mas oferecem serviços e atividades para as quais não têm habilitação. A gente deve evitar escolher um médico por causa da sua atuação em mídias sociais. Hoje isso é muito comum, o paciente faz uma confusão entre a competência do médico e o número de seguidores, não é por aí. Mas como saber se o médico tem habilitação em uma determinada área? A médica explica que qualquer cidadão pode fazer uma consulta no site do Conselho Federal de Medicina, o cfm.org.br. Quando você coloca o nome do médico ou o estado e mais o CRM dele, você vai conseguir verificar se realmente é um médico, se é um médico especialista. Segundo o CFM, cerca de 63% dos médicos do Brasil têm mais de uma especialidade, mas quase 38% não têm título algum. São os chamados generalistas. Nós temos vários casos de pessoas que estão se anunciando, principalmente em redes sociais, colocando embaixo do nome, coloca assim, doutor fulano, medicina e saúde, e não é médico. O tempo está tão seco, né? Sem chuva, a umidade relativa do ar está próximo de 30%, o que eleva o risco à saúde. A Defesa Civil já emitiu um alerta para baixa umidade do ar, válido até 6 horas da tarde dessa quarta-feira. Então, vamos reforçar a hidratação e torcer por uma chuvinha. E o que nos aguarda para esta quarta-feira, último dia do mês de julho? As informações sobre o tempo no mapa. Céu nublado com névoa úmida no Jequitinhonha e na Zona da Mata. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e o clima fica seco. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Cruzília, os termômetros devem marcar entre 4 e 28 graus. Em Berilo, mínima de 12 e máxima de 33. Em Mantena, mínima de 15 graus e máxima de 32. E em Nova Serrana, mínima de 10 e máxima de 30 graus. Uma rua sem asfalto tem causado transtornos aos moradores do bairro Bom Destino, em Santa Luzia, aqui na região metropolitana de BH. Crianças e idosos são os mais prejudicados com a poeira, que aumentou muito nesse tempo seco de inverno. As doenças respiratórias são ainda mais preocupantes. Hoje nós estamos aqui no bairro Bom Destino, na rua Córrego da Laje, em Santa Luzia. A reivindicação dos moradores é em relação à pavimentação, que na verdade não existe. Qual é a principal dificuldade para vocês aqui? Olha, tem muito morador nessa região e tem muita criança de 2 anos, 5 anos, que precisa estar deslocando até a escola e muita poeira. E tudo que vai fazer é no Bom Destino. Porque tem que comprar um pão, tem que ir no supermercado, até mesmo no posto de saúde, que está bem distante do Córrego da Laje, que
tem que ser no Bom Destino. E a gente tem que estar fazendo esse deslocamento. Dona Maria mora aqui há 22 anos. A família sofre com a poeira diariamente. O filho, de 13 anos, tem problemas de coração. O marido, câncer de pele. Ela pede uma solução com urgência. Essa poeira está causando muito problema para ele. Domingo mesmo ele passou mal, eu fui parar no hospital com ele. Quase desmaiando, quase por causa da poeira, né? Que respira essa poeira aqui dia e noite sem parar. Gleice mora bem no início da rua. A filha, de apenas 1 ano e meio, precisa usar bombinha para aliviar as consequências do excesso de poeira. Eu mesma estava com sinusite, aqui na minha assim, tudo doía por causa da poeira. Então, tem que ver uma melhoria pra gente, né? Porque a gente não pode ficar do jeito que tá, né? Alguma coisa tem que ser feita. Segundo a prefeitura, caminhões-pipa são enviados semanalmente para amenizar a situação, mas já avisou que não há previsão para calçamento no local. A gente sabe que é de forma paliativa, porque estamos em seca. A gente está atendendo com pipa, entre 2 a 3 vezes na semana, porque é o que pode ser feito por enquanto. Ainda segundo a administração, a rua faz parte da estrada real e não pode ser asfaltada. Para o calçamento, precisam de autorização de órgãos federais. Então não é uma estrada, tipo assim, um local que você vai chegar e mexer. A gente precisa dessa autorização dos órgãos competentes. Antes disso, nada é feito, não consegue. Entendeu? Porque se mexer, a prefeitura é atuada no mesmo momento. Faça como os moradores de Santa Luzia e envie para a gente a sua reclamação, denúncia ou sugestão. Estamos aqui para dar voz às comunidades. Anote o número de WhatsApp e faça parte do nosso jornal. O número é esse aqui que aparece na tela, é o 98814-1360. O DDD é o 31. Participe com a gente. Nós que somos mulheres sabemos como às vezes é inseguro pedir um motorista por aplicativo à noite quando estamos sozinhas. Foi pensando nesse público feminino que uma empresa de Juiz de Fora lançou um app que só faz transporte de mulheres com motoristas mulheres. Olha só como funciona. Sentar neste banco como passageira de transporte por aplicativo, principalmente para nós mulheres, pode ser desconfortável e até mesmo inseguro. Outro dia uma passageira que ela trabalha em boate, então ela falou que se sente muito desconfortável sair da boate de madrugada sozinha e pegar um aplicativo, que às vezes os motoristas ficam fazendo gracinha, achando que ela está saindo sozinha de uma boate. A Andréa é motorista de aplicativo há 1 ano e já escutou várias histórias parecidas como esta. Mas as preocupações se estendem também às profissionais que tentam a vida em um ramo que ainda é, em sua maioria, masculino. Eu vi uma oportunidade muito grande para as mulheres, inclusive que têm medo, né, de trabalhar com aplicativo. E para elas, como é só mulheres, a segurança é muito maior. Há 1 mês, um aplicativo de transporte exclusivo para o gênero feminino foi lançado em Juiz de Fora. O funcionamento é bem parecido com os outros. É preciso baixar o app, fazer o cadastro com uma foto de identificação e solicitar uma corrida. A ideia do aplicativo é criar um elo nesse universo feminino, né? Trazer para as mulheres a oportunidade de trabalho nesse mercado novo, que ainda é recente no Brasil, né? Que são os aplicativos de mobilidade, e trazer para as passageiras essa outra forma de se viajar com mais conforto, com mais privacidade. Existe limite de idade para fazer intercâmbio, aprender um novo idioma e se aventurar na vida? Muitos idosos por aí provam que os cabelos brancos significam experiência e coragem. As agências de intercâmbio revelam que os pacotes para maiores de 50 crescem 20% ao ano. Conheça agora um aposentado que decidiu aprender cada dia mais. Em francês, Eduardo. Em brasileiro, Eduardo. Foi com o objetivo de aprimorar o idioma que Eduardo, de 77 anos, embarcou para a França para fazer um intercâmbio. Fiquei lá por cerca de 20 dias, por conta desse curso, onde tive a oportunidade de encontrar pessoas de todo mundo, fazer boas amizades e aprender bastante com um curso intensivo de francês, que eu já conhecia alguma coisa dos tempos idos de colégio. Na bagagem, além de conhecimento, ele trouxe a afirmação que não existe limite de idade para viajar e realizar sonhos.
Viajar, para mim, é conhecer novas pessoas, novos lugares, novas sociedades. Se tem gente viajando, tem empresas faturando. Esse diretor de uma agência de intercâmbio em Belo Horizonte conta que nos últimos 5 anos houve um aumento de 20% em todo o Brasil na procura por intercâmbio entre pessoas com mais de 50 anos. Essas pessoas que hoje estão com 50 anos, quando mais novas não tenham tido essa oportunidade, né? Não tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio. E agora que estão começando a viajar, começam a não ter outras responsabilidades, preferem ter essa oportunidade de viajar e conhecer novos destinos e estão gostando da ideia de somar o estudo, o intercâmbio ao turismo. É isso aí. Continue com a gente porque daqui a pouco vamos mostrar. Grupo Corpo apresenta espetáculo inspirado na obra de Gilberto Gil. É dança, é música, é arte. Daqui a pouco no JA. Vamos falar agora de futebol. Cruzeiro e River Plate jogam neste momento no Mineirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. A partida está 0-0, mesmo placar do primeiro jogo em Buenos Aires. Se terminar assim, a classificação vai ser decidida nos pênaltis. A cobertura completa desse jogão e do futebol mineiro você vê amanhã no Alterosa Esporte, 15 para o meio-dia. De faxineiro a mecânico de aviões, você vai conhecer agora o Marcelo, um funcionário do Aeroclube de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Uma história de determinação e exemplo. Cada voo também é o resultado do trabalho dele. Marcelo é o responsável pela manutenção de todos os aviões. Ele trabalha aqui há 20 anos. É o funcionário mais antigo do Aeroclube de Juiz de Fora. Aqui no Aeroclube, Marcelo é só no crachá. Quando as aeronaves precisam de alguma manutenção, quem resolve é o Lenda. Marcelo, de onde que surgiu esse apelido? Esse apelido vem da turma e os alunos sempre me chamam assim, né? Quando tem que resolver algum problema. E normalmente eles fazem churrasco quando voam sozinho. Aí começaram a me chamar esse apelido e pegou. Mas para ganhar esse título, o caminho foi longo. Quando chegou aqui, em 1999, Marcelo foi contratado para ser auxiliar de serviços gerais e a paixão pelas aeronaves foi crescendo. Mal tinha chegado perto de avião. Aí aqui fui conhecendo, fui pegando gosto pela coisa, porque avião apaixona, né? E aí eu cheguei onde que eu estou agora. Para os colegas de trabalho, a experiência do mecânico e o amor pela profissão são sinônimos de segurança. É uma grande vantagem a gente ter aqui um funcionário já que começou aqui como auxiliar de serviços gerais e hoje detém todo o conhecimento da oficina aí e pode ajudar a gente a manter sempre os nossos aviões em voo e bem cuidados. E já virou um patrimônio do Aeroclube. O Aeroclube é um patrimônio para a cidade e ele é um patrimônio para o Aeroclube. O Grupo Corpo, criado em BH há 44 anos, montou um espetáculo inspirado no cantor e compositor Gilberto Gil. A turnê vai percorrer várias capitais brasileiras e Belo Horizonte terá o privilégio de ser a primeira a contar com a presença de Gilberto Gil. A pluralidade de Gilberto Gil em um espetáculo de dança que mistura elementos da cultura afro-brasileira. O Grupo Corpo faz uma homenagem ao cantor baiano. A estreia será no dia 7 de agosto em São Paulo. Belo Horizonte recebe os bailarinos no dia 27 no Palácio das Artes. Eu acho que tem essa modernidade, também vai beber nas coisas africanas, né? Você vê que tem traços africanos, tem traços indígenas, né? E quando eu falo isso tudo, quer dizer que tem uma contemporaneidade. 40 minutos de espetáculo e músicas conhecidas, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo e Toda Menina Baiana. Não faz sentido querer ilustrar a sua música. Se eu for querer ilustrar, já era, não preciso. Então. O que a gente tem que tentar fazer é agregar, é somar, é colocar alguma coisa a mais dentro da sua música. E que na verdade é o trabalho que a gente sempre faz mesmo, né? Em vários momentos, a coreografia será comandada pelo samba, de um modo diferente. Não é aquele samba deslizado, suave, mas tem muita coisa nesse sentido, eu acho. Que o que trouxe mesmo
mesmo. Quem trouxe foi o Gil, né? Eu só fui atrás. O novo espetáculo Gil será apresentado em programa duplo ao lado de 7 ou 8 peças para um balé. Os ingressos para assistir ao espetáculo Gil já estão à venda pela internet. O jornal fica por aqui, você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã. Tchau!